Graça e paz, meus irmãos. Eu quero neste dia trazer uma mensagem para a nossa reflexão sobre Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia fala no nome chamado Bartimeu. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52, fala a história de Bartimeu, que ele era mendigo e que ele estava ali pedindo esmola, quando ele ouviu as vozes do povo passando, e ele identificou que era Jesus que estava passando por ali. E Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo dizia: se cale, Bartimeu. Aí era que Bartimeu gritava. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes? É que muitas vezes as pessoas querem nos calar, mas Bartimeu, ele não atentou para o que ele ouviu o povo gritando: cala a boca, Bartimeu. Pelo contrário, ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor manda os discípulos ir até ele. E ele disse: não grite mais, que o mestre quer te ver. Jesus quer falar com você. Como é que Bartimeu clamou por Jesus, filho de Davi, se ele era um menino? É porque ele ouvia falar a respeito da Torá, da lei do Senhor. Ele ouvia falar do Velho Testamento. E ele sabia que o Messias viria de Davi. E quando ele ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia, ele ficou ali pedindo esmola, mas um desejo de ver Jesus, de ouvir a voz do Mestre. E a oportunidade ele não deixou passar em branco. Não jogue fora as oportunidades que Deus lhe dá. Talvez você esteja na beira do caminho. Talvez a resposta que você precisa esteja bem próximo de você. E você, com os seus olhos naturais vendo, não consegue enxergar diante de você a oportunidade que Deus está te dando. Mas Bartimeu, mesmo cego, pelo coração, ele entendeu que era Jesus que estava passando. E ele queria uma chance de estar com Jesus. Aquele que podia mudar a vida dele. Aquele que podia tirar ele daquela necessidade, daquela situação de miséria, de fracasso, de derrota. Porque a história de Bartimeu é muito triste, meu querido. Não é simplesmente um cego. Bartimeu era filho de um general chamado Timeu, um general do exército de Israel, que tomava conta do exército de Betel. Você entende que era um general o pai dele? E os revoltosos mataram o pai dele, perseguiram o pai dele, prenderam o pai dele, mataram o pai dele, crucificaram o pai dele. Enfim, mataram a sua família e deixaram ele vivo. Tomaram os bens, as posses que o pai dele tinha. E para que ele não se revoltasse contra o povo romano que tinha matado o pai e a sua família, disseram: vamos arrancar os olhos dele, para ele não virar um revoltoso contra nós. E arrancaram os olhos de Bartimeu. E Bartimeu se viu sem pai, sem mãe, sem casa para morar, sem condição. E a única coisa que ele podia fazer era virar mendigo. Até para ser mendigo ele tinha que usar uma capa, que quem autorizava era o governo. Essa capa só usava com a autorização do governo, porque a capa era como um registro, uma identidade. É um cego, precisa de ajuda. Aleluia! E ele se viu naquela condição. E você acha que na mente dele passava o quê? Diante de tudo que ele perdeu, diante de tudo que foi tirado dele, mas ele queria ver Jesus. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Jesus se encontra com Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que no dia de hoje, muitos que tivessem uma oportunidade dessa, iria pedir dinheiro, iria pedir uma mansão, iria pedir um carro de luxo, iria pedir bênçãos financeiras, porque o foco da humanidade é material, não é espiritual. Mas Bartimeu disse que queria voltar a ver, porque ele já tinha um dia visto a luz do sol, contemplado os rostos das pessoas, e naquele momento ele não podia ver, porque os seus olhos, os globos oculares, tinham sido arrancados dele. E o Senhor colocou de volta os globos oculares nele, e ele voltou a ver, um prêmio para ele. E ele seguiu a Jesus e passou a servir ao Senhor, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ele não se tornou um revoltoso, ele não foi brigar por aquilo que ele tinha perdido, porque ele entendia que o bem maior era Jesus, que ele estava andando com ele, que Jesus jamais ia desamparar ele. Ele jogou fora aquela capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa da migalha, para viver o extraordinário de Deus. É preciso jogar fora a incredulidade, é preciso jogar fora a mentira, o engano, é preciso jogar fora essas coisas que têm atrapalhado a tua vida. Porque Deus, Ele vê o nosso coração. Antes de Deus olhar para nós por fora, Deus olha para dentro de nós. Muitos querem agradar a Deus com aparência física, mostrando que são perfeitos, que são mais santos que os outros por fora. Mas a verdadeira intenção está dentro. Eu aprendi isso quando Samuel vai ungir Davi, que passa os filhos de Jessé diante de Samuel, cada um homem mais belo que o outro, e ele dizia: é esse, Senhor. Ele dizia: não é esse eu rejeitei. Até que chega a vez de Davi, um menino que tomava conta das ovelhas, que cheirava mate a ovelha, que não era bonito de aparência. Eu acredito que Davi era aquele ruivo, da cara enferrujada, cheia de sarda. Mas quando ele chega diante de Samuel, Samuel olha para ele e diz: é esse, Senhor? Ele disse: é, Samuel. É esse que eu quero que você unja, rei de Israel. Porque eu não vejo como os homens veem. Os homens atentam para a aparência, mas eu vejo o que está dentro. Eu vejo o que está no coração. Eu vejo as intenções de dentro. E eu costumo ver isso, que é muito perigoso. Eu adoro ler. Eu tenho vários livros. Eu compro muitos livros evangélicos de pessoas idôneas, que têm um bom testemunho para ler. E eu li um livro de uma mulher chamada Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Muitos cristãos por aí não lêem esse livro, porque é um livro que ensina sobre libertação. E ela disse que tinha uma igreja muito famosa, rica, e o pastor era muito empoderado. Talvez seja muito soberbo, que a igreja dele era magnífica, que a igreja dele ninguém destruía. Mas esse pastor tinha um defeito. Se chegasse uma pessoa na igreja dele que tivesse um poder aquisitivo bom, ele colocava logo num cargo, para prender a pessoa lá, para a pessoa dar um bom dízimo. Enfim, certo dia chegou uma família nessa igreja. O pai, a mãe e uma moça e um rapaz, casal de filho, né? E eles falando em línguas estranhas, profetizando para o povo, orando. Botaram logo esse homem e essa mulher para tomar conta dos casais da igreja. E o jovem e a jovem foi tomar conta dos departamentos de jovem.
e de criança e profetizava sobre o povo, e o povo acreditava que era o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que ouvir e pedir confirmação a Deus se aquilo realmente procede do Senhor. Porque existe muito engano, muita mentira no meio evangélico, infelizmente. E ali, com o tempo, começou os casais se separarem, começou o povo sair da igreja, começou o povo ficar doente, começou os jovens se prostituírem, beberem e se afastar da presença de Deus. Enfim, a igreja daquele pastor faliu. Por causa dessa família rica que tinha chegado lá. E o pastor não orou, não vigiou e colocou em cargos. Esse é o mal dos pastores de hoje. Eu estou falando para a liderança também. Porque Deus me deu autoridade e o Espírito de Deus para falar a respeito disso. Eu nunca venho aqui falar o que eu quero. Eu falo aquilo que Deus quer que seja falado. Eu não faço programação do que eu vou falar. Porque eu não tenho um HD. O meu HD é o Espírito Santo. Ele vai trazendo e eu vou falando. E o diabo se manifestou naquela igreja. E disse para o pastor: você não disse que eu não acabava com a sua igreja? Essas profecias era eu amaldiçoando o teu povo. E ali eu lendo esse livro, eu digo, é verdade. Porque eu vejo em muitas igrejas, os pastores só tem glamour por pessoas que têm condição financeira boa. Só olha para o poder aquisitivo, só olha para a formação acadêmica. Não dão valor àquilo que você tem do Espírito Santo, aquilo que você tem da palavra dentro de você. Parece que não tem valor. Parece que existe uma seleção. Esse pode, esse não pode, esse é, esse não é. E no reino de Deus, Deus diz que não faz acepção de pessoa. Deus usa o grande e Deus usa o pequeno também. Deus faz através do grande, Deus também faz através do pequeno. Porque o que vale é a comunhão, a intimidade que você tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Irmãos, eu aprendi uma coisa, nova convertida. Eu aprendi que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada em oculto que não seja visto. E que nós iremos prestar conta diante de Deus. Então, pessoas que vão para o púlpito mentir, dizer que é Deus que está falando sem ser Deus. Porque, irmão, nós lendo o Velho Testamento e também o Novo, o verdadeiro cristão, ele entende quando Deus está falando, porque se cumpre a palavra que é dita. Irmãos e irmãs, eu tenho visto tantas profecias, tantas palavras proféticas, mas não existe o cumprimento. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. É impossível Deus falar, o Espírito de Deus se mover numa igreja, falar e algo não acontecer. Porque Deus disse que vela para cumprir a sua palavra. Então ali Bartimeu recebeu o que ele desejava, irmão. Que eram os olhos para ver. Que nesse dia você possa tirar as escamas espirituais que estão diante dos teus olhos. E peça para Deus dar a você visão espiritual. E que você possa receber aquilo que você deseja do Senhor. E que você possa pedir a Deus discernimento espiritual. Em tudo quanto você for fazer, ore antes de tomar qualquer decisão. Ore antes de tomar qualquer atitude. Porque pode trazer ruína para o seu ministério. Eu estou falando aqui para pastores, viu? Ore antes de colocar alguém em um cargo. Veja a conduta dessa pessoa. Analise direitinho se vale a pena arriscar o seu ministério e o reino de Deus por causa disso aqui, ó. Porque quando a obra é de Deus, Deus sustenta, Deus manda de longe e de perto. E nada falta. Sempre tem abundância. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba olhos espirituais. Receba visão celestial. E deseje ardentemente no coração que o Senhor abra a sua visão
para você ver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém.